Seja muito bem-vindo a esta nova série de tutoriais do HorárioFácil.com. O Horário Fácil é um sistema online para montar a grade horária escolar e já está no mercado desde 2008. Neste vídeo quero mostrar como definir a semana de funcionamento da escola na etapa 2. Primeiramente vamos logar no site do Horário Fácil, clique em Login, entre com seu e-mail e senha ou faça o login com a sua rede social preferida. Se você ainda não cadastrou nenhum horário, a primeira tela não vai aparecer nenhum horário disponível, então você clica em Novo Horário e você vai imediatamente ser direcionado para a etapa 1 do cadastro, onde você apenas precisa definir as informações básicas de identificação do seu horário. Neste caso aqui estamos fazendo uma escola modelo, um tutorial. Vamos marcar aqui período da manhã para identificar o horário. E uma informação adicional, qualquer coisa que você queira identificar seu horário, você pode colocar aqui. Clique em próxima etapa. Etapa 2, vamos criar a semana de funcionamento da escola. Clique no botão Criar Semana. O assistente se abre, você vai respondendo as perguntas de acordo com o que o assistente pede para você montar a semana de funcionamento. Primeira pergunta, qual é o nome deste período? Estamos fazendo o período da manhã. Quais os dias de funcionamento deste período? No caso, esse período funciona de segunda a sexta. Os dias que estão marcados em vermelho significa que não funciona. Você pode fazer uma semana funcionando todos os dias. No caso aqui vamos usar o padrão, que é de segunda a sexta. Clique em próximo. O horário da primeira aula do período. Vamos marcar aqui 7h15. Você pode marcar diretamente na caixa o horário, ou pode marcar aqui o mais e menos. Ele aumenta e diminui de 5 em 5 minutos. Clique em próximo. Quanto tempo dura cada aula, ou seja, o tempo da aula pode ser, vamos marcar 50 minutos, pode ser qualquer tempo que você quiser, 45, 1 hora. E quantos horários em cada dia, ou seja, o número de horários por dia. Vamos marcar aqui 5 horários por dia e depois a gente tenta alterar esse número aqui para ver como é que fica. E o tempo de intervalo, vamos marcar 15 minutos. Veja como é que ficou a semana depois de responder todas essas perguntas do assistente. Pode ser que essa semana não tenha ficado correta de acordo com o funcionamento da sua escola. Então, se não estiver correto, o que você vai fazer? Você clica aqui no botão editar e vamos fazer um ajuste. Veja que a semana está aqui com 5 horários todos os dias, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, com um intervalo posicionado, um intervalo de 15 minutos posicionado depois da segunda aula. Não necessariamente isso está correto, de acordo com a sua semana. Mas vamos tentar fazer algumas modificações aqui para ver como funciona. Veja que o tempo de aula está de 50 minutos. Então, a aula começa às 7h15 e depois de 50 minutos, a aula significa que a aula termina às 8h05. Mas pode ser que, vamos supor que erramos e na verdade a aula é de 45 minutos. Então, basta alterar aqui para 45. E agora o sistema já ajustou, 7h15 é a primeira aula. E depois de 45 minutos de aula, a primeira aula se encerra às 8 horas e a segunda aula começa às 8 horas e termina às 8h45. Se na sua escola usa um período de, por exemplo, um valor quebrado, vamos supor, 48 minutos e 2 minutos para a troca, então na verdade você marca aqui 50 minutos e o sinal, e não se esqueça de tocar o sinal aos 48 minutos, lógico. Continuando, vamos supor que erramos o número de aulas. Eu marquei inicialmente lá no assistente 5 aulas, mas vamos supor que seja 6 aulas por dia. Então eu marquei 6 aulas aqui na segunda-feira,
os outros dias continuam com 5 aulas. Então significa que esse último horário não existe nos outros dias. É possível, perfeitamente possível, o horário fácil aceita esse tipo de configuração, mas você pode marcar 6 aulas nos outros dias também, e o sistema vai ajustando. E aqui vamos supor que a sexta-feira não tem a última aula, você pode inverter, em vez dessa aula não ser bloqueada no último horário, ela pode ser no primeiro horário, se você marcar que a primeira aula da sexta-feira começa às 8h05. Opa, eu errei aqui. Que a primeira aula começa às 8h05. Então veja que o horário bloqueado veio para a primeira aula. Tá? Vamos voltar aqui. Colocar 6 aulas todos os dias. Veja que o intervalo não ficou numa posição que seria normal, né, numa situação real. Geralmente o horário, se um período tem 6 aulas, geralmente o horário está depois da terceira aula. Clicando na seta, você altera a posição do intervalo para que ele fique na terceira aula. Você pode posicionar o intervalo em qualquer posição que você quiser. Você pode inclusive remover o intervalo. E aí, se você não usa nenhum intervalo, se a sua escola não usa nenhum intervalo, é perfeitamente possível. Você pode adicionar de novo o intervalo, pode mudar o tempo dele, vamos por 20 minutos, e posicioná-lo na terceira aula. Veja que aqui na terceira aula, a aula está terminando às 9h45 e depois de 20 minutos a quarta aula começa às 10h05. Mas se eu marcar 15 minutos de intervalo, a terceira aula termina às 9h45 e a quarta aula começa às 10 horas depois de 15 minutos de intervalo. Você pode inclusive adicionar um segundo intervalo. Você pode, por exemplo, colocar um outro intervalo de 15 minutos. Pode baixar esse aqui para colocar o primeiro intervalo depois de 2 aulas, mais duas aulas, e outro intervalo e mais 2 aulas, tá? Então você monta o horário de funcionamento da forma que você precisar. O sistema é extremamente flexível para isso, tá? Então, dessa forma você ajusta a semana da maneira que você precisa. Eu vou agora desfazer isso aqui, vou deixar uma semana bem simples para servir de exemplo subsequente. Vou deixar uma semana com 5 horários por dia. E o intervalo de 20 minutos depois da segunda aula. E tempo de aula de 50 minutos. Finaliza. Veja como ficou a semana, finaliza e está aqui o período, a semana principal, o período da manhã definido. Você pode adicionar ainda outro período, né? Lembra que na etapa 1 eu defini aqui que estamos montando o período da manhã, mas você pode alterar isso se você desejar. Fica à vontade. Posso adicionar o período e marcar aqui o período da tarde. Então, estou definindo o período da tarde na semana principal. O período da tarde funciona nos mesmos dias, não é necessário, pode funcionar em dias diferentes. Vamos supor que o período da tarde começa a 1h15, pode ser o horário que você desejar. Quanto tempo de aula? Pode ser 50 minutos também, mas não é necessário, pode ser um tempo diferente. E 5 horários por dia também. E 15 minutos de intervalo. Eu errei, né? 20 minutos. Para ficar igual o período da manhã. Finaliza. Ok. Então agora temos uma semana principal com 2 períodos. O período da manhã começa às 7h15. Período da tarde começa às 1h15. Você pode montar isso da forma que você precisar. Lembre-se de sempre garantir que esta informação está correta. Você não pode passar para as outras etapas se você não estiver certo de que essa semana está definida do jeito que a sua escola funciona. Porque senão você vai ter problema nas etapas seguintes e vai ter que voltar para essa etapa e isso pode dar
dar problema, você vai ter retrabalho para fazer. Então, a etapa 2 é extremamente importante que você garanta que a semana está definida corretamente. Esse aqui foi só um exemplo com 2 períodos. Eu vou deletar esse período da tarde aqui, porque na verdade eu quero fazer um exemplo só com o período da manhã. Tá? Vou voltar aqui na etapa 1 e colocar aqui só manhã. E o que eu quero mostrar agora é como definir uma semana do período da manhã, mas que tem um horário diferente. Vamos supor que no período da manhã você tem um ensino fundamental que funciona nesse esquema, ou seja, este é o horário de funcionamento do período das turmas fundamentais, e você tem um ensino médio que funciona numa outra semana, vamos supor com um horário a mais. Então você clica aqui em adicionar semana alternativa. Você clica em semana alternativa. Você vai fazer um outro período da manhã que ele pode funcionar num horário diferente. Vamos supor que ele comece no mesmo horário, mas pode ser qualquer horário diferente. Vamos supor que o tempo de aula é de 45 minutos, diferente do anterior, e que tenha 6 aulas por dia. Tempo de intervalo de 20 minutos. Veja como ficou. Vou finalizar. Agora observe aqui, ó, o sistema criou semana alternativa 1. Temos a semana principal e a semana alternativa. Veja que a semana principal, o intervalo é depois das 8h55, ou seja, 20 minutos de intervalo depois das 8h55. E a semana alternativa, o intervalo é depois das 9h30. Então você consegue no horário fácil, esse é um recurso praticamente exclusivo do horário fácil, que você consegue criar 2 esquemas diferentes de semana. Você pode fazer tudo diferente, pode fazer o horário de início diferente, o tempo de aula, inclusive esse tempo de aula aqui dessa semana alternativa está de 45 minutos, da semana principal está de 50 minutos. Enfim, você pode fazer da forma que desejar, pode ser, eu posso editar aqui ainda a semana, e vamos supor que é de 50 minutos também, para bater o sinal junto, né? Então veja como é que ficou. A semana principal, 7h15 às 8h05, semana alternativa, 7h15 às 8h05, mas a semana principal, o intervalo é depois das 8h55 e a semana alternativa o intervalo é das 9h45. O que acontece? Na etapa 4, quando você definir as turmas, você pode atribuir um grupo de turmas vai funcionar neste esquema alternativo, nesta semana alternativa, e um outro grupo de turmas vai funcionar nesta semana principal. E isso acontece em muitas escolas, e é por isso que o Horário Fácil tem esse recurso, e fica muito mais fácil de definir dessa forma. E mesmo que você tenha um professor que um professor que pode atender as turmas nesse esquema de semana e também ele pode atender uma turma nesse outro esquema de semana, não haverá nenhum choque de professor. O sistema consegue controlar tudo isso, ok? Então, por esse vídeo é isso. Esta é a forma que você define a semana de funcionamento. Uma vez que você definiu a semana e ela está de acordo com o funcionamento das suas turmas, se estiver tudo correto, você clica em próxima etapa. Se inscreva no canal do Horário Fácil. Fique ligado em outros vídeos tutoriais. Por este vídeo é isso. Tchau, tchau.